E aí, acompanhantes da Filosofia da Esquina, agora tem meu retorno, certo, tá? Quase um ano que eu fiquei aqui com a filosofia, eu não levei a sério. Então agora eu tô levando a sério aqui com vocês, tá? E a primeira do ano, o primeiro vídeo do ano vai ser sobre um cara muito top, tá? Primeiramente, feliz ano novo, galera. Já é dia 3, mas enfim, feliz ano novo pra vocês. Esse é o primeiro vídeo aqui de 2024. E 2024 promete muito pra gente da filosofia de esquina. E olha só, gente, hoje eu vim trazer uma figura muito top pra vocês, uma figura histórica. Ou seja, alguém que fez alguma coisa pra gente ou pro mundo em algum momento da história da humanidade, beleza? Ele é uma figura muito controversa que eu queria trazer faz um mó tempão. Eu já até cheguei a gravar vídeos aqui, mas não cheguei a postar. Mas então, aproveitando que eu tô com mais tempo, tô de férias, então eu vim trazer pra vocês o cara, Ernesto Rafael Guevara de Lacerda. Isso aí. Tenho certeza que vocês conhecem ele, até porque ele é a figura mais reproduzida da história, tá? A imagem dele é a mais produzida do mundo. Então eu vim trazer ele aqui pra vocês. Quando que eu digo que ele é uma figura controversa, gente, é porque ele é 8 ou 80. Então, tipo, ou as pessoas amam ele, ou as pessoas odeiam ele. E eu vim aqui explicar pra vocês a história de vida dele e tudo isso. E só no final a gente pode decidir se a gente curte ou não as ideias dele, o que ele fez pelo mundo, essas coisas, beleza? Como eu falei, tem muita gente que não conhece nem a história do cara e já fica falando, né? A gente sempre tem que entender o lado bom e o lado ruim. Então, bora lá. Eu tenho aqui duas bases pra mim. Eu tenho aqui o livro da política que eu li e tem a história dele, tá? Aliás, eu indico muito pra quem gosta de ler, gosta de estudar, o livro da política. Tem tudo que você precisa saber, beleza? E aqui tem sobre o Che Guevara. Ele fica na filosofia, na política de pós-guerra. Deixa eu encontrar aqui pra vocês que tá marcado, tá? Eu marquei porque eu não tinha esquecido dos meus marca-textos. Tá aqui ele. Eu li e vai ter como base isso e também vai ter como base uma apresentação que eu elaborei na minha escola e que eu apresentei sobre o Guevara, tá? Então se eu estiver olhando para algum lugar, a não ser para a câmera, é porque eu tô olhando aqui para as minhas bases, beleza? Que é onde tem a história de vida do Che Guevara. Então vamos lá, gente. Quem que foi Che Guevara? Ele é nosso amigo aqui do nosso lado, tá? Ele viveu na Argentina, tá? Ele nasceu, quer dizer, não viveu. Ele nasceu em 14 de julho de 1928, na cidade de Rosário, Argentina. Ernesto Rafael Guevara de Lacerda, ele foi um argentino marxista de maior destaque e visibilidade da América Latina. Ou seja, ele foi um cara muito, muito conhecido. E ele, se eu não me engano, ele foi reconhecido pela CIA como um dos caras mais perigosos da história naquele tempo, tá? Se eu não me engano. E tinha aqui no Brasil, em segundo lugar, tinha um cara aqui no Brasil que eu esqueci o nome agora. Enfim, se eu lembrar no decorrer eu conto pra vocês, tá? Sendo assim, Guevara conquistou seu lugar lutando contra o capitalismo dos anos 60. Gente, o Che Guevara ele vivia numa família consideravelmente boa, rica, então ele tinha uma cama, ele tinha uma casa boa, tudo, uma estrutura boa, ele ia pra escola, tudo certinho, tá? Só que ele começou a observar desde criança que não era assim pra todo mundo, ou seja, ele tinha uma comida boa, ele sempre tinha comida na mesa, ele ia pra escola todos os dias, se tivesse frio, né, se chovesse, ele tinha um casaco, mas ele começou a perceber que, na verdade, os colegas de escola dele, o mundo fora da casa dele não era assim que nem o dele. Um dado importante dele, bem legal, é que tava bem frio e ele chegou em casa sem casaco, e da escola, né? E a mãe dele perguntou por que ele tava sem casaco se estava tão frio, e ele falou que tinha deixado o casaco com um colega dele que na verdade morava na rua, porque ele não tinha casaco, ele estava passando muito frio. Isso é um dado bem legal dele. Então aí já começa os atos revolucionários que eu digo, entendeu? Desde criança ele começou a observar. Então, gente, ele cursou medicina, beleza? Então o Che Guevara era médico, tá? E Guevara fez uma jornada por toda a América Latina com a motocicleta dele, certo? Bem famosa essa história, pá. Enfim, ele passou pela Bolívia, ele passou pela Colômbia, enfim, por toda a América Latina. E eu acredito que ele tenha passado pelo Brasil também, tá? E nessa viagem pela América Latina, ele percebeu ainda mais essa diferença, essa desigualdade. Porque
fora da Argentina, a Argentina era um dos países mais ricos naquele tempo também, então tinha bastante dinheiro. Se lá tinha pobreza, imagina os outros lugares. Ele começou a observar isso e ele ficava se perguntando por que acontecia isso, por que tinha gente que tinha tanta coisa e tinha gente que não tinha praticamente nada, sendo que nós somos humanos iguais. Então ele sempre tinha esse questionamento na cabeça, tá? Em sua faculdade, inspirou-se em Karl Marx, assim formando sua ideologia sobre o capitalismo, beleza? Bom, nessa viagem que ele foi ele e mais uns amigos dele, que posteriormente esses amigos seriam amigos de guerrilha dele, ou seja, de guerra, tá? E vendo as coisas e tudo isso, ele queria fazer a diferença, então. Ele falou, não, as coisas não estão legais assim, vamos tentar mudar, vamos tentar fazer uma coisa diferente, vamos tentar ajudar essas pessoas, tá? Então, ele e o grande nome, o ponta-cabeça da Revolução Cubana, Fidel Castro, tá? Então, derrubaram a ditadura de Fulgênio Batista, tá? Aconteceu a Revolução Cubana, então, e eles libertaram Cuba e Fidel Castro, então, se tornou cabeça lá, tá? Vou ler aqui pra vocês. A Revolução Cubana teve em Fidel Castro seu grande nome e líder. Outros nomes importantes foram o de Raul Castro, que é o irmão do Fidel, tá? Além de Ernesto Che Guevara, um dos grandes símbolos da luta revolucionária na América Latina, e Camilo Cienfuegos, beleza? Eu vou tentar postar umas fotos aí pra vocês verem deles, tá? Certo. Agora a gente vai começar a entender, a gente já entendeu que o Che Guevara, ele tinha essa mente revolucionária de querer ajudar as pessoas, tá? Mas toda vez que eu comento com alguém sobre alguma ideia dele, ou que eu falo que eu curto o Guevara, eles sempre falam a mesma coisa, que ele era homofóbico, ele matava gays, ele matava negros e tudo isso. E beleza, a história tá aí pra mostrar que realmente isso aconteceu, tá? Então, tudo bem. Mas eu não apoio ele por conta dessas atitudes dele. E outra coisa, gente, questão de preconceito, homofobia, a gente tem que entender que no tempo em que o Che Guevara viveu, no tempo que ele nasceu, essa questão do tipo liberdade de expressão, que não existia preconceito, não existia simplesmente, entendeu? Eles não tinham essa ideia, eles não tinham a ideia do século XXI, que é liberdade de expressão e tudo isso, seja quem você quiser ser, entendeu? Então, eles ainda tinham uma mente muito fechada, não só o Che Guevara, como toda a população, entendeu? Então, a gente não pode se basear simplesmente só nisso, porque não só pro Che Guevara, mas também pros caras que apoiavam ou não apoiavam o Che, a questão de, por exemplo, de homofobia, de não preconceito, não estava bem clara naquele tempo, entendeu? Então a gente tem que levar por conta isso também, tá? Por exemplo, os caras mais brilhantes da história, Voltaire, eu curto muito, Voltaire foi um iluminista ali, tá? Foi século XVIII, eu acho, se não me engano. Iluminista, tinha ideias maravilhosas, tudo isso, mas Voltaire, gente, ele tinha escravos pra ele, tinha escravos só pra ele. Então a gente tem que entender que também o ser humano não é perfeito, né? E naqueles tempos atrás, tá? Essas coisas eram normais, entendeu? Espero que vocês tenham entendido nessa parte. Mas enfim, aqui eu tenho algumas frases pra comprovar isso que todo mundo fala, que o Che Guevara matava, assassino sanguinário e tudo isso, tá? Pra mostrar pra vocês que eu não discordo disso, beleza? Deixa eu voltar. Eu não preciso de provas para executar um homem, gritou Che para um funcionário do judiciário cubano em 1959. Eu só preciso saber que é necessário executá-lo. Essas duas frases são um pouco pesadas. E eu não tenho como dizer se essa frase que eu vou falar agora é realmente verdadeira. Mas enfim, eu me assustei e quero passar pra vocês também, pra vocês lerem, tá? Mas não tem... Eu tirei da internet, então talvez possa ser só uma mentira, tá? Minha senhora, eu não sou religioso. Na verdade, eu atiraria até mesmo em Jesus Cristo. Não sabemos se isso é verdade, beleza? E não, eu não apoio essas coisas que ele fala, tá? E depois eu vou explicar mais ainda pra vocês isso.
Eu odeio maricas. Acho que eu os odeio mais do que odeio negros e índios, tá? Gente, agora a gente chega num ponto muito top pra mim explicar pra vocês. Quando que o Che Guevara tá falando de maricas, ele não tá falando de gays, ele não tem nada a ver com homofobia, tá? Ele tava simplesmente falando dos homens que não eram homens o suficiente pra ir pra guerra, pra lutar, pra se opor, entendeu? Então, quando que ele tá falando de maricas, ele não tá necessariamente falando de gays, ele tá falando de homens que não são homens o suficiente pra lutar, pra ir pra guerrilha, beleza? Tá. Agora sim, gente, eu descobri o Che Guevara, eu já tinha visto as imagens dele e tal, por tudo quanto é tipo de lugar, mas eu não imaginava o tanto de coisa que tinha dele, de história pra, enfim, aprender, entendeu? Mas então um dia, não sei o que eu e meu pai estávamos falando, e a gente chegou no assunto do Che Guevara, e eu não tinha a mínima ideia de quem que era o Che Guevara, tipo, tinha visto as imagens deles e tal, mas eu não sabia nada da história dele, não tinha conhecimento sobre ele. E o meu pai simplesmente falou, ele era um cara que roubava dos ricos para dar pros pobres. E essa frase eu tenho em mim sempre quando eu falo do Che Guevara. Ele tirava dos ricos para dar para os pobres. Uma frase tão simples e pronto, acabou, entendeu? Ele tirava dos ricos para dar para os pobres e ponto. Talvez sim, ele tenha feito coisas, com certeza, coisas muito erradas, coisas com desigualdade e tudo isso, porque a gente era também, todo mundo era querendo ajudar, entendeu? Mas enfim, daí tem essa frase, que Deus perdoe os burgueses, porque eu não perdoei. E eu gosto muito dessa frase, sinceramente eu gosto muito dessa frase, tá? E enfim, gente, vocês já entenderam tudo isso do Che Guevara. Agora, gente, eu vou falar umas curiosidades, tá? E depois eu vou explicar por que eu gosto tanto dele, certo? A imagem mais reproduzida da história é a do Che Guevara, beleza? A foto do guerrilheiro Ernesto Che Guevara, feito pelo fotógrafo Alberto Korda em 1960, se tornou um dos retratos mais icônicos da história da fotografia, que é aquele olhar pra frente, adiante, que ele olha mais pra lá, parece que tem uma montanha e ele tá olhando atrás dessa montanha, entendeu? E é isso aí. Estampado em camisetas, broches, bandeiras e torcidas, pôsteres, boinas e bonés, o retrato de Che é considerada a fotografia mais reproduzida de todos os tempos. E aí, gente, que vem a grande questão que todo mundo fala. O Che Guevara lutava tanto contra o capitalismo que hoje ele é uma máquina de fazer dinheiro por causa disso, né? Mas, gente, calma. Quem que tá produzindo as camisetas? Quem que tá produzindo os broches? Quem que tá produzindo tudo isso com as imagens do Che Guevara? O proletariado. Então acho que não precisa falar mais nada, né? Che Guevara, monstro ou herói revolucionário? Que é a grande pergunta que fica aqui pra gente. Pra mim, gente, ele é um homem que lutou contra as injustiças do mundo. E eu sou e eu quero ser uma mulher que luta contra as injustiças do mundo. Então sim, eu curto Che Guevara e eu falo isso porque eu estudei e eu li, eu sei do que eu tô falando, beleza? E eu espero que vocês me entendam nisso. Então pra mim, ele foi um revolucionário. Ele fez tudo o que fez? Fez. Mas eu me inspiro nesse olhar do Che Guevara justamente, sabe? Porque eu vejo uma rebeldia no olhar, eu vejo a oposição, sabe? Então, pra mim, o Che Guevara é uma figura de tipo, eu também quero ser assim, do tipo, não, eu quero tentar ajudar as pessoas, eu quero não mudar o mundo, mas o que eu puder fazer quando ver uma injustiça, eu vou fazer. Então, pra mim, ele é uma inspiração que me leva adiante. E eu sempre falo que o nosso olhar possa ser tão adiante quanto o do Che Guevara, tipo, olhar pra frente, a gente aprender, a gente estudar, a gente adquirir conhecimento, a gente entender os dois lados da moeda. Então, eu gosto muito do Che Guevara porque ele me passa esse olhar daquela imagem dele, me passa essa sensação, entendeu? E vocês decidam se pra vocês ele é um monstro, se ele é um herói revolucionário, ou se vocês não estão nem aí, enfim. Ele foi assassinado, gente, tá? Ele foi assassinado no ano de 1967. Ele é assassinado por tropas militares bolivianas, tá? Dizem que ele morreu com os olhos abertos, mas isso não sei. Deixa eu colocar aqui.
Aqui eu não vou mostrar pra vocês, mas tem uma frase bem legal dele. Ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição histórica. Eu acho que quando que a gente é jovem, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser revolucionário mesmo. Porque quando que a gente é jovem, a gente tá no melhor tempo da nossa vida, onde a gente tem um horizonte de possibilidades, onde a gente tem a vida inteira, o mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro pra gente se aventurar e a gente conhecer. Então, acho que a gente tem que se atirar com tudo mesmo. E enquanto a gente for jovem, eu falo, enquanto que eu for jovem, enquanto que eu tiver esse pensamento de querer ajudar as pessoas, de querer me melhorar, querer fazer de tudo pelo mundo e tentar ajudar, eu vou fazer. Eu vou lutar contra o governo quando eu não gostar. E cara, tipo assim, podem falar, não, porque uma hora tu vai mudar esse pensamento, não sei, mas enquanto que eu tiver esse pensamento, eu vou ficar com esse pensamento, entendeu? E eu gosto disso, eu gosto dessa minha mente aberta e revolucionária, tá? Gosto bastante. Isso não vou falar. O legado que fica aqui pra gente, tá? Olhem, quer dizer, escutem bem o que eu vou falar. Guevara é lembrado até hoje por seus atos de humildade e revolucionários, assim lembrado também por seus numerosos homicídios. Che é símbolo de coragem e rebeldia diante das injustiças do mundo. E é nisso que eu me inspiro, é isso que eu vejo no Che Guevara. Um símbolo de coragem e rebeldia diante das injustiças do mundo. Que ele me inspira e me impulsiona a oposição, sabe? A gente não aceita tudo e tudo isso. Enquanto que a gente puder lutar, enquanto que eu puder lutar contra as injustiças, eu vou. Sei lá, se daqui uns 30 anos eu me acostumar com toda essa baboseira, todas as merdas que o governo faz. Mas agora eu tenho esse pensamento. Não sei se eu vou me arrepender. Não sei se um dia eu vou mudar, tá? E falo de novo, não quero mudar o mundo. Não, não é impossível mudar o mundo, porque o mundo tá mudando o tempo inteiro. E é incrível essa mudança. Mas eu tô falando de, tipo, se eu ver uma injustiça na minha frente, perto de mim, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa, tá? Hasta sempre, comandante, que eu tenho aqui, tá? Eu vou colocar umas imagens dele também depois. E deixa eu ler aqui pra vocês uma coisa. Não existem libertadores. O povo liberta a si mesmo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é dentro desse livro, que é o livro da política. Tem imagens, tem tudo uma cronologia bem top, entendeu? Pra vocês aprenderem. Deixa eu ler essa frase. Se você treme de indignação contra cada injustiça, então você é meu camarada. E eu vou dizer isso pra você. Se você treme de indignação contra qualquer tipo de injustiça em qualquer parte do mundo, então eu curto muito você e nós somos camaradas, tá? Não é agora a frase do Che Guevara, é só eu que tô falando aqui pra ti. Beleza? E aqui tem umas obras dele, tá? Ou biografias. De Moto pela América do Sul, Diário de Viagem, A Guerra das Guerrilhas, Apuntes de la Guerra Revolucionária Cubana. Espero que vocês tenham gostado e vou repetir. O Che Guevara pra mim é símbolo de coragem, rebeldia e oposição pra tudo. E caramba, já tem quase 20 minutos eu tô aqui falando, tá? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham curtido. Eu vou trazer várias mentes revolucionárias aqui pra vocês, de pessoas que em algum momento fizeram alguma coisa pro mundo, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Eu vou ficar bem mais ativa aqui. Um beijo e que o 2024 seja repleto de muita luz pra gente, de muita coisa boa, muita paz, muito estudo, muito livro, tá bom? Beijos!